Por nada. Boa noite, Inês. Eu sou Maria do Carmo, aluna da Unicap, do curso de fotografia. Então, nós estamos fazendo essas entrevistas para a disciplina de gestão comercial e o tema nosso é para melhoria nossa mesmo lá da faculdade, é sobre o início da fotografia, o medo que cada fotógrafo pode ter lá no início, né? né, de, do profissionalismo, das suas escolhas. Então, eu vou pedir, por favor, você se apresenta para poder a gente conhecer mais sobre você e dar início às perguntas nossas, tá bom? Tá certo. Meu nome é Inês Campelo, eu sou jornalista de formação, mas sempre atuei no fotojornalismo. Eu fotografo há cerca de 20 anos e trabalhei já nos três grandes jornais aqui da cidade. Trabalho com... Hoje, atualmente, trabalho na Marco Zero Conteúdo, sou a pessoa de fotografia de lá, né, de imagens. Então, eu faço tudo. Eu fotografo, eu edito, eu faço todo esse trabalho. Que bom, já há um tempo. Então, você já soma as duas profissões, a fotojornalismo e... Eu não estou conseguindo te ouvir, está cortando Está de cortando internet, não muito, é é? o microfone. Pode ser. Agora melhorou? Melhorou. Pronto, vamos ver que está o início. Então, foi muito. Agora melhorou, que até eu estou lhe vendo também. Então, você já tem uma ampla, um caminho, né, de profissionalismo. Então, Inês, o seguinte, a gente vai começar com umas perguntas, já para facilitar. Veja bem, quando você iniciou a sua fotografia, sua caminhada por fotografia, lá no início, até do profissionalismo de uma maneira geral, por que você decidiu trabalhar no fotojornalismo, no caso, né? Veja, eu comecei jornalismo por interesse no jornalismo em si. Quando eu paguei a disciplina de fotografia, eu sempre gostei muito de fotografia, mas até então eu nunca tinha feito nada profissionalmente. Era só uma curiosidade mesmo da juventude. E Uhum. aí eu me apaixonei pela fotografia de um jeito que o jornalismo virou fotografia para mim. Assim, e aí eu foquei, de fato, na minha época, no curso de jornalismo, só existia uma disciplina de fotografia, que era fotojornalismo, e que a gente pagava no quarto período, que era metade do curso, né? Eram Uhum. 8 períodos, e a partir de então eu passei realmente a me dedicar à fotografia. E aí, já no semestre seguinte, eu comecei a estagiar na época que a Folha de Pernambuco tinha voltado, né? Tinha reaberto, e aí eu comecei a estagiar lá, em fotografia. Em seguida, eu fui para o Jornal do Comércio, passei cerca de um ano lá e já fui como prestadora de serviço, não era tipo mês a mês, mesmo tirando férias, não era nenhum contrato fixo, mas eu ainda era estudante também. Depois do Jornal do Comércio, eu fui estagiária do governo do estado, no Diário Oficial, que aí eu fiquei até o fim do curso, até o fim da minha formação. E passei um período depois de formada, passei 5 anos fazendo assessoria de imprensa de política, na verdade da Prefeitura de Garanhuns, eu passei esse período lá, e aí voltei, depois de 5 anos eu cansei da assessoria de imprensa e resolvi que eu queria voltar para o Recife, que eu queria voltar a trabalhar com fotografia. E aí eu voltei já foi uma volta casada, voltei direto para o Diário de Pernambuco. Acho que 2006, eu vim para cobrir campanha política. Na época foi um contrato, inicialmente era de 6 meses, para fazer a eleição, que foi a primeira eleição de Eduardo Campos. E aí depois de 6 meses eu fui efetivada, passei 9 anos, 9, 10 anos no Diário de Pernambuco, e aí
fui crescendo dentro. Primeiro eu era fui repórter fotográfica por um bom período. Depois eu fui coordenadora de imagens dos sites do Diário de Pernambuco.com.br e do Pernambuco.com. E depois eu virei editora assistente, que aí fazia para as duas coisas, tanto para o jornal impresso quanto para o site. Em 2015, eu saí do Diário de Pernambuco, já na formação da Marco Zero Conteúdo. E aí foi um processo de construção da Marco Zero, e eu sou uma das sócias fundadoras, mas sou a única pessoa que trabalha com imagem. Então, estou lá desde 2015, que a gente está nesse novo processo aí de construção. Em algum momento, você teve insegurança assim, de começar, você já tem parece bem embasado seu início de profissionalismo, né? Mas, assim, por alguma razão, ou mesmo para iniciar aquele iniciante, você teve algum medo, insegurança mesmo, com relação a isso? Tive, sim. Foi assim, eu comecei como estagiária e passei muito pouco tempo, então eu já subi de estágio, né? Eu já passei a assumir uma função, não era um cargo, né? Mas era uma função, assim, de fotógrafa profissional, porque eu tirava férias. E nessa época ainda não existia fotografia digital, né? A gente fotografava era filme. Então, é bem diferente. Essa mudança nos processos foi muito diferente e, de certa forma, muito mais confortável, porque você está fotografando e você está vendo, né? Quando eu comecei, a gente fotografava no filme, existia um limite de filme. Hoje você vai fazer, por exemplo, como trabalhei muito mais tempo no fotojornalismo, como a minha carreira é no fotojornalismo, então a gente tinha um limite, inclusive, de filmes. A gente recebia um pacote de filmes por semana, sei lá, com 10 filmes para fazer todas as coisas. Então, quando você saía para fazer uma pauta, você tinha que saber controlar muito aquele filme, né? Você não podia tirar 30 fotos numa pauta, como hoje se tira 300 fotos numa pauta. Então, dava um certo medo nisso, era a responsabilidade de acertar era muito maior, que você não estava vendo, você tem que apostar. Então, isso necessitava de muito mais atenção, de fato, no processo do que é hoje. Hoje você tem a facilidade de ver, se você não gostou, você refaz imediatamente, né? Você está vendo lá na câmera. Então, isso dava mais medo, sim. E um medo, por exemplo, que eu acho que acompanha todo fotógrafo, seja ele quem começou na época do filme, quem começou na época digital, é o medo imposto pela sociedade, o medo social, né? De você sair para fazer um trabalho e voltar para casa e ter medo de ser assaltado, porque aí você perde tudo. Eu, é, quando você fala de medo, eu penso muito nisso. Cada vez, se eu saio para fazer um freela de um casamento, eu literalmente volto para casa rezando para que eu chegue bem e que eu chegue com todo o material. Porque além, lógico, existe o risco de haver um problema num cartão de memória, existe todos esses riscos e ainda existe o risco de você ser assaltado, né? Você perder aquele trabalho, acabou. Eu tenho uma grande amiga que é fotógrafa já há um tempo, que aconteceu com ela. Ela foi assaltada e levaram, além de todo o equipamento dela, levaram os cartões de memória para uma festa que ela tinha acabado de fotografar. Então, esse medo acompanha. Agora, isso é um medo que você não tem como controlar, né? Nas questões do medo na hora do trabalho, assim, já vi muitas pessoas, muitos profissionais não terem medo em algumas situações, inclusive de se aproximar das pessoas, de se aproximar das situações mesmo, fisicamente, né? Assim, eu confesso que eu nunca tive muito esse medo de me aproximar. Quando eu tô com a câmera no pescoço, eu, eu perco eu perco muito esse medo. Nunca, não fui uma pessoa que me arrisquei, eu nunca coloquei a minha vida em risco para fazer uma foto. Eu acho isso inadmissível, né, nesse sentido.
Mas eu cobri muitos protestos, eu cobri na época de jornal, eu fui em presídios, eu cobri rebelião, eu cobri incêndios. E aí você tem esses medos acontecem, é o medo natural do ser humano, né? Você precisa estar muito atento. E aí nessas situações, para você superar o medo e para você terminar o trabalho, fazer um bom trabalho, você precisa de muita atenção, né? De muita concentração, de muita atenção. E Mas, assim, eu acho que um medinho acompanha o fotógrafo por essas questões ao longo da vida toda, independente de quantos anos de profissão você tenha. Mas eu acho que isso acontece sim. eu acho que qualquer função, né? Qualquer profissão que você está começando, Pois é. E assim, eu acho que é importante, eu acho que se você diz assim, não, eu não tenho medo, eu não tenho nenhum tipo de medo, não tenho, termina sendo talvez até prepotente, né, nesse sentido de você se garantir tanto naquilo e terminar essa que eu chamo, entre aspas, de arrogância, comprometer o seu próprio trabalho. Você sempre, você tem que ter um medo um, um medo acompanhado de um cuidado para que aquele processo todo seja concluído satisfatoriamente, né? com certeza. Mas você tem alguma técnica? Não, você simplesmente ia, não tinha assim, digamos, uma Não, preparação. eu tenho assim, que hoje é um checklist mental, né? Talvez você criar métodos de checklist antes de você sair, para você ter certeza que você está com suas baterias carregadas, que você tem suas pilhas carregadas, de você ter mais de um cartão de memória hoje em dia. Eu, por exemplo, eu tenho cartões de memória de 64 gigas, mas eu gosto de trabalhar com cartões menores, por exemplo, de ter cartões de 16 gigas, porque se acontecer algum problema, eu tenho medo que aconteça algum problema com aquele cartão, então eu não perco o trabalho inteiro. Eu vou perder parte do trabalho, eu não vou perder ele todo. Com certeza.